Boa noite, estamos ao vivo aqui no canal da FBTF para bater um papo com o presidente, conhecido como treinador Zé Mário, ex-atleta, não é? Fala aí, Vinícius Marques, Leandro Senna, Gol Salvador, um abraço para todos vocês aí, Vanderlei, preparador de goleiros, Luiz Fernando, essa galera que está entrando. Nós vamos bater um papo com Zé Mário, Júlio Senna, o Osmar Lois, tá? O Vini Marques, Júlio Senna. Boa noite a todos vocês, viu? Prazer ter vocês aqui. Vocês, Leandro Senna, boa noite. Vai ser muito bom o papo, viu? A gente vai esclarecer muita coisa acerca da Lei Caio Júnior com o presidente da FBTF, professor, amigo, parceiro, ex-atleta, treinador Zé Mário. Flávio Roberto, boa noite. Júlio, grande Zé Mário, é isso aí mesmo. O homem é fera, meu irmão. Ele tá... Olha, o Tencate aí, grande abraço também. Boa noite para você, meu amigo. Pessoa educada, um gentleman, né? Marcelo Mendes também entrou, deixar um abraço para ele aí. Vamos ficando por aí, moçada, que o Zé Mário já está entrando aí na live e a gente vai bater um papo sobre o avanço da Lei Caio Júnior, que é um marco. A gente sabe que já existe uma lei que protege o treinador de futebol, mas ela ficou defasada em função do avanço, né, da profissão do treinador de futebol. E o que é a Lei Caio Júnior? Não é? O que é? Então, o professor Zé Mário, presidente da FBTF, da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, vai bater um papo com a gente e vai esclarecer alguns pontos que eu também vou levantar aqui com ele, né? Eu coloquei aí na chamadinha que a gente fez para essa live alguns temas como formação do treinador de futebol. E isso, cara, você é top, Tencate. Matheus aí, Mateuzinho, lá no Paraná deve estar frio, hein? Se aqui em São Paulo tá frio, imagina aí no Paraná, aí para baixo tá mais frio ainda, hein? E olha que eu tô no interior de São Paulo, hein? Aqui tá frio, bichão. Um abraço aí pro Matheus Costa, faz parte também da FBTF, como o Tencate, outros colegas que estão entrando aí. Zé Mário já entra para bater um papo com a gente vai falar sobre essa questão do Covid, a gente vai falar sobre a formação do treinador, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho no Brasil. Zé Mário, que trabalhou no Brasil, trabalhou fora do Brasil muitos anos, teve recentemente agora no mundo árabe fazendo na verdade um material em vídeo, né? Não sei se é uma pesquisa, um documentário tratando da performance dos treinadores do Brasil lá naquele mundo. E não sei se o Zé já lançou isso ou vai lançar, parece que ele vai lançar isso, né? Boa noite aí o Fábio, o Euclides, né, que segura aí que o Zé Mário vai entrar e a gente vai bater um papo com ele sobre todos esses temas, né, que eu estou citando aqui, e também dar uma clareada em relação à Lei Caio Júnior. Em que pé ela anda? Ela está na Câmara, numa comissão. O que falta para ela caminhar para o Senado, para a sua também aprovação e sanção presidencial, para que os treinadores tenham quais tipos de proteção ou qual tipo de proteção. A gente sabe que já existe uma lei, que é a própria CLT, que dá algumas garantias para o trabalhador no Brasil, mas a profissão do treinador de futebol, ela é diferente, ela difere das demais profissões e tem acontecido muita coisa, né? Que a gente vai bater um papo aqui, vai conversar sobre isso, a fim de que o Zé Mário possa esclarecer para a gente em que pé está, né? O Zé já deve estar entrando aí, eu sempre gosto de entrar um pouquinho antes. Edu Capixaba, Ademir Zeus, Estação de Craques, Adagilson Lopes, Douglas, personal, boa noite, rapaziada, segura aí. Betinho também, professor Betinho, um abraço, bom ter você por aqui. Já o Zé Mário entra aí, a gente começa essa conversa, esse bate-papo,
que é de fundamental importância, né, para o esclarecimento do treinador, né? O treinador precisa estar por dentro do que está acontecendo, e aqui é um bom canal, é um bom momento para a gente tratar dessas coisas. Afinal de contas, o momento pede, né? Eu vou até mandar aqui vou pegar aqui o telefone. Opa, estamos aqui, Matheus. Segura aí. Eu vou mandar o link disso aqui pro nosso amigo Zé, para ele. Vou copiar o link. Você fica por aí que eu tô te vendo. Você tá me vendo também. Não vou sair daqui não. Pera aí. Olha eu aqui. Deixa eu posicionar aqui de novo. Mandei o link lá pro Zé para facilitar a vida dele. Matheus Tavares aí, boa noite. Professor Fernando, boa noite. Já já o Zé Mário entra com a gente aí para a gente começar essa resenha, ok? E Paulo Foiane, um abraço, professor. Prazer ter você aqui com a gente também. Hildo que acaba de entrar também, um abraço para todos vocês. Professor Fernando, boa noite para todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Brian, né? Boa noite para você, Brian. Segura aí que já já o Zé Mário entra e a gente vai... Louba Ross, boa noite também. Boa, satisfação é nossa, né? Paulinho Kobayashi também, um abraço ao Paulinho, que está entrando. Já já o Zé Mário entra aí para a gente começar essa resenha para tratar de alguns assuntos, né? Vou repetir aqui, ó, formação do treinador de futebol no Brasil, o Covid, né? O impacto dele no futebol, na visão dele, do Zé Mário, em nome da FBTF, o mercado de trabalho do treinador no Brasil. Abraço, Paulinho, segura aí, Zé Mário está chegando. E também Paulo Zagallo. Paulinho, um abraço, beijo no seu coração. Segura aí que o nosso amigo Zé Mário está chegando. Aí a gente vai trocar uma figurinha aí. Tá? Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio. Boa noite a todos aí. Aí o Zé Mário. Zé Mário, solicita aí, Zé Mário, para participar. O Wisner, fala Wisner. O Wisner, treinador de goleiro de primeira linha. Tá lá no Esporte Clube Catar. Grande abraço, Wisner. Prazer ter você por aqui, viu? Nós vamos bater um papo com o nosso amigo Zé Mário, que é presidente da FBTF, não é? E treinador com muita experiência. Boa noite, Zé. Solicita a entrada aí, Zé, que eu deixo você participar. Vou quebrar teu galho hoje, viu? Vou deixar o dono do porco tomar conta do porco hoje. Rapaz, a FBTF, ela, na verdade, ela está no Brasil todo, né? Nós, professor Fernando, e aí, Zé, você tem que solicitar para entrar, Zé. Você solicitando aí, eu autorizo. Antônio Marques. Zé, você vai ter que entrar pelo celular. Entra pelo celular. Pelo desktop não vai rolar. Você vai ter que entrar pelo seu celular, posicionar seu celular de pé, igual eu estou aqui. E do lado do seu nome, na hora que você entrar para assistir, vai ver a opção de você se convidar a participar da live. E aí eu autorizo, tá? Você vai ter que fazer isso aí pelo celular. Pela web não rola. Aliás, o Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta... Nós que somos do tempo do Orkut, não é? Pô, brincadeira. Tinha um antes do Orkut ainda que eu não estou lembrando o nome aqui. Não é Telegram, não. Eu acho que é. Que as pessoas só digitavam e não
não conseguiam, não se viam, né? Era só texto. As coisas foram evoluindo, foram tomando corpo e hoje a pessoa tem que ter muita velocidade na comunicação, as pessoas engolem aí letra, tempo, e aí vira aquele salseiro, porque no Instagram o que que é? Um jogo de comunicação rápida, né? É tudo muito rápido e o Instagram foi melhorando com o tempo, porque eles foram abrindo espaço para que, por exemplo, o lançamento do IGTV, a participação de mais um na transmissão, não é? Aqui na live não podia. Então, eles foram se adaptando também, mas eles eram bem engessados, muito engessados. Aí, Zé, agora sim. Ô, professor Lazzaroni! Acho que é o professor mesmo, é ele mesmo. Tem o Bruno, né? O filho, né? Aí, grande Zé! Ajeita aí, Zé, posiciona. Que tá aparecendo só o seu narizinho que é pequenininho e o seu cabelo branco. Dá uma ajeitada aí para poder ver você direito. Aí, garoto. Agora sim. Boa Peraí, noite. deixa eu botar aqui Coloque em pé, Zé, senão você vai ficar tombado na tela aí, ó. Mas aí eu tô Você não querendo botar consegue? aqui na web. Deixa eu tentar. Eu também, eu posso. Coloca deitado, Zé. Coloca deitado. Tá, Vou pronto. Isso. Fica melhor para você? Fica, né? Fica. Pronto. Aí, grande Zé. Ô Zé, ó. É que, por exemplo, agora, ó. Eu para ler os colegas que estão entrando, eu tenho que ficar lendo aqui tudo torto, ó. Mas tem uma Tá galera entrando bom. aí. Você vai ficar tombado na tela. Ó, você tem. Tá legal assim? Tá, você vai ter que baixar o meu áudio, que eu tô me ouvindo e tá todo mundo me ouvindo no eco aí, ó. É mesmo? Peraí, já sei. Fica melhor pra você? Fica, né? Fica. O teu áudio? Como é que eu vou baixar teu áudio, Alba? Vê agora. Você, é o teu áudio do computador que tá saindo. Peraí. Essa droga desse telefone agora tá ligado no computador, rapaz. Melhorou? O que eu tô ouvindo, eu acho que é o teu computador, né? Peraí, deixa eu baixar aqui. Como é que eu vou baixar teu áudio, Alba? Olha lá, tá vendo? Passou? Aí, agora sim. Agora Tá sim. legal. Por isso eu queria treinar antes, eu avisei. Não, tá bom, pá, ao vivo é isso aí, pô. Zé, tá tudo bem, Zé? Graças a Deus. Vamos Que bom, indo. viu? Como Deus quer, tá ótimo. Tá bom. Meu amigo, eu preciso começar. Deixa eu até ver o tempo aqui. Eu preciso começar pedindo desculpa para quem participou da última live, que foi com o Ney Franco. O papo fluiu e com 1 hora de live o Instagram derruba, entendeu? Então eu fui descuidado, derrubaram e eu nem consegui salvar a live, então eu estou pedindo desculpa aqui da vez passada. E antes que a gente esqueça também, termine essa live, eu acho importante a gente. Eu vou deixar até você fazer isso, Zé. Mandar um abraço para a família do Vadão aí, para os amigos do Vadão, da perda que nós tivemos nessa semana, né? Fica à vontade aí, Zé. É uma perda, assim, infelizmente, é a vida, né? A única coisa que a gente sabe na vida é que vai nascer, quando nasce é que vai morrer, né? Mas eu conversei várias vezes com o Vadão, achei um cara sensacional, cara educado, cara ponderado, cara tranquilo. E assim, fiquei surpreso, né? Câncer de fígado, assim, a gente não achava o perfil dele de ter um câncer de fígado, pensei até que fosse o vírus aí, né?
Mas Aham. um abraço para a família, nossos sentimentos, de todos os treinadores da federação, de todos, pelo que ele fez pelo Brasil inteiro, né, fora do Brasil, pelo futebol brasileiro, foi muito importante, vai deixar a marca registrada de tudo que ele fez no futebol feminino, no futebol masculino. Assim, sempre que a gente chegava perto dele, a gente sentia assim, uma força muito grande, uma, 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 uma paciência em ouvir a gente. Muito legal, foi uma pena. Na Brasil Futebol Expo, ano passado, em setembro, ele teve lá, foi muito É, simpático. Eu fiquei muitos minutos conversando com ele. Ele me revelou algumas coisas sobre o trabalho que ele fez na seleção feminina, algumas particularidades, né, que eu não tive essa experiência de treinar time feminino e realmente é um ambiente totalmente diferente, é atípico. Ele disse que aprendeu muito com as meninas, né, como ser humano, uhum, porque é, é um universo à parte. Então, e assim, eu pude ali conhecer um pouco mais dele, que eu não tinha tido esse privilégio, né? Então fica aqui também o meu voto de paz à família, porque a dor é para quem fica, né? Por causa da perda, que eles realmente, Deus conforte o coração deles e que Deus conceda ao Vadão a paz do descanso, porque aqui é uma selva e nós estamos por aqui e a gente tem que seguir em frente, né? Então fica o nosso abraço, não é isso, Zé? A esse grande é, homem. e é o que vai ficar, é a marca dele no futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Todo mundo fala nisso, não tem ninguém, né? É claro que treinador sempre tem uns probleminha, né? Mas É. a grande maioria é, fala bem dele, fala de tudo que ele fez pelo futebol brasileiro. Zé, eu me lembro, não é brincadeira não, falando sério, eu tinha você no futebol cards. Aquele chiclete ping-pong que vinha um- uma figurinha grossa de papelão, bonito, rapaz, uma foto bonita. Abel, você, essa galera que tem um pouco, vamos dizer assim, está 10 anos na minha frente aí em relação ao futebol. E eu me lembro que o seu futebol card que eu tinha era do Vasco. Quais os times você jogou como atleta assim, de mais expressão, Zé? Não, eu comecei no Infanto Juvenil do Fluminense, joguei 6, 7 meses lá. Aí parei de jogar porque eu queria ser treinador, queria ser engenheiro eletrônico e me atrapalhava. Eu perdia 2 aulas por dia no São Bento. E aí meu pai mandou eu escolher o futsal ou o futebol de campo. E eu escolhi o futsal porque era o que me dava para estudar. Mas aí depois, 6 meses, eu voltei pelo Bom Sucesso, ainda no Infanto Juvenil, e comecei minha carreira ali no Bom Sucesso realmente, porque foi aí que eu achei, não, agora eu vou ser jogador de futebol. Abandonei a ideia de ser engenheiro eletrônico e já aos 18 anos eu já pensava em ser treinador. Bem, a única opção minha quando parou de jogar é ser treinador. Então começava já a anotar tudo sobre treinamento, sobre o que o treinador falava, as coisas importantes que eu achava que cada treinador falava para mim, eu anotava. Até bem pouco tempo eu tinha 3 agendas sobre isso tudo aí, né? Mas aí do Bom Sucesso, aí começou a minha vida das brigas, né? Aí briguei, fui pro Flamengo, briguei do Flamengo pro Fluminense, briguei no Fluminense pro Vasco, briguei do Vasco pra Portuguesa, aí parei. Aí dei uma colher de chá pra Portuguesa, foi o único clube que eu não briguei. Com quantos anos você encerrou a carreira, Zé? Eu encerrei a carreira em dezembro de 81. Eu sou de 49, tinha 33, 32 anos, né? É, novo, né? Novo. Novo, é. Eu fiz uma operação de hérnia de disco. E aí o médico falou assim, não, mas dá para continuar jogando. Eu falei, ah, não quero mais não. Vou parar. Já tinha E já, ideia de ser treinador. já parou e assumiu a condição de treinador, deu um tempo e depois virou treinador? Não, rapaz, eu parei em dezembro de 81. Aí meu contrato ia até maio de 82. E eu vim para o Rio, eu só ia a São Paulo receber, que a portuguesa me pagava, me botou no INSS, eu recebia do INSS, eu recebia da Portugueses por fora, que eles me pagaram direitinho até o fim. Em junho de 82,
Em maio acabou meu contrato, eu parei realmente. Em junho eu já era treinador do primeiro time do Botafogo. Foi uma experiência muito boa. Um ano eu fiquei no Botafogo, maravilhoso. Legal. E como surgiu essa oportunidade de você ir trabalhar fora do Brasil? Você estava onde na época? Eu não me lembro se eu estava empregado ou desempregado. Aí o Lanceta me levou, junto com o Edu Antunes, né, o irmão do Zico, com o Jorge Vieira, lá para o Iraque, para a seleção do Iraque, né? Aí Essa trabalhei foi... 3 meses na Sub-23 do Iraque, que ia disputar a Copa do Mundo, a Copa do Golfo, porque a seleção principal estava na Copa do Mundo com o Jorge Vieira, ia para a Copa do Mundo. Acabou indo Parreira, se não me engano, como treinador na Copa do Mundo. Mas, de qualquer maneira, eu fui para a Copa do Golfo, de contrato de 3 meses, onde eu aturei o Idei durante 3 meses, que o filho do Saddam Hussein, que foi difícil. Eu ia te perguntar isso. Já era essa loucura toda lá no Iraque, a época que vocês foram para lá? Já. Foi o auge da guerra Irã-Iraque, né? A gente tinha sempre aquele problema de uma bomba cair e tal, mas deu para ficar lá bem, até que o Day tinha pagado para mim o mês de fevereiro, e o mês de fevereiro teve 28 dias. Ele queria que eu devolvesse 2, que ele pagou 30. Aí eu falei, tu é um imbecil, maluco, mas o maluco era eu, né? Chamar o cara de imbecil dentro de Bagdá. Ô Zé, como é que essa história de, pô, o risco de cair uma bomba, como é que dá treino, pô, tô olhando pro céu, pode cair um míssil dentro do campo, como é que é isso, cara? Rapaz, eu estava no hotel. Quando eu viajei, caiu um míssil dentro do hotel, sabia? Uma bomba dentro do hotel. Hotel Melia. Caiu dentro do hotel o míssil. Quando eu cheguei no Brasil, eu soube que tinha caído o míssil lá. Ainda bem que eu tinha vindo embora. Mas isso Tu já faz era parte. casado? Tu já era casado nessa época? Já era casado. Pô, então tua esposa, quando você voltou, falou, bom, graças a Deus, né? Bomba não pega mais gente lá. Rapaz, é para contar uma história legal, então eu vou contar. Como eu não aceitei interferência do Day na escalação do time na Copa do Golfo, quando nós voltamos para Bagdá, ele deixou a gente de castigo lá. Tinha acabado meu contrato, ele não dava passagem. Só que a seleção do Iraque estava aqui no Rio treinando para ir para a Copa do Mundo. E aí o Zé Luiz Runco, que era o médico do Iraque, estava com a gente lá, chegou no Rio e falou para essa família, não, eles estão de castigo lá, estão presos, não sabem que vai sair tão cedo. A minha esposa no aeroporto me esperando, eu não chego, ele diz isso e vai embora, não brinca, não diz que é brincadeira e tal. Minha esposa foi para o advogado, já iam prender a seleção do Iraque aqui no Brasil, né? Ia ter uma briga de um problema consular, né? E aí, Diplomático. não sei foi um desespero danado, porque ele também proibiu a gente de ligar para o Brasil, ele não deixava a gente ligar para o Brasil. Eu não liguei não, eu passeava todo dia. Os meus 2 companheiros lá ficavam alucinados, eu saía de manhã, pegava um táxi, ia pela cidade toda, quando chegava, os caras estão atrás de você, eu ligava e não me atendiam, no dia seguinte eu ia embora de novo. Passei, conheci Bagdá todinho, em 1 semana, 2 semanas que a gente ficou lá, sem ele dar a passagem. Depois ele deu a passagem e a gente veio embora. Ô Zé, você teve... E quando que sua esposa ficou sabendo que não era bem assim, que estava tudo bem? Quando eu cheguei, pô. Só na sua volta? Porque a gente não conseguia se comunicar com ele aqui, com o Brasil. Hoje tem tudo, mas naquela época não tinha essa comunicação Não, tinha internet, tinha nada. E eles bloqueavam o telefone, em guerra contra o Irã, pô. Toda a comunicação era bloqueada. Sua esposa sofreu. Você já tinha filho nessa época, não? Já tinha. Tinha uma menina. Quantos filhos você tem, Zé? Eu tenho 2 meninas e tenho 3 netos. Bênção, que Deus cuide de você e deles aí, viu? Tá tudo bem com todo mundo, né? Graças a Deus. Todo mundo dentro de casa sem sair. O Brasil todo, o mundo todo tá assim, né? Tá bem atípico isso aí. E você teve agora de novo, você voltou aí, fez uma viagem para fora de novo, para tratar o quê? De um documentário? Conta pra gente, o que você foi fazer? A gente está pronto o documentário, a gente ia lançar por esse tempo agora, mas com
com esse problema do vírus, a gente recuou um pouco. O documentário é sobre os treinadores que trabalharam no Iraque, né, desde daquele tempo que eles não tinham nem campo para treinar, né? Treinavam nas praças, treinavam em escolas. Né? O primeiro a ir para lá, praticamente, que começou a mudar foi o Evaristo Macedo, e depois todos os outros que vieram depois do Evaristo. Né? Só o Evaristo construiu 7 estádios, um para cada clube, né? Pediu que o Emir fizesse isso, o Emir fez. Né? O Lazzaroni também está no documentário. Parece 12 treinadores, e a gente viajou justamente para pegar os depoimentos dos jogadores que trabalharam com os treinadores nessa época, né? E dos dirigentes. Para nossa surpresa, assim, todos os depoimentos foram sensacionais. Foram sensacionais. O respeito que ele tem pelos treinadores, desde o Evaristo até o Paulo Autuori, o Paquetá, o Lazzaroni, que foram os últimos que realmente fizeram passaram um tempo bom lá, mas é impressionante o que eles falam. E o depoimento, eu quando assisti o depoimento, que está mais ou menos, o documentário dá mais ou menos 1h10, eu chorei, porque ficou muito bonito. O depoimento de quem, Zé? Quem é que vocês entrevistaram? É o Sheik? Quem é? Aqui no Rio, a gente entrevistou, eu vou citar, posso esquecer alguém, né? Não. Eu, Parreira, o Paquetá, não, eu, Parreira, o Francisco Gonzalez, que era preparador físico do Evaristo, tem o Autuori, Candinho, Medina, tem Oswaldo Oliveira, Valdemar Lemos, Gilson Nunes. Todos trabalharam lá no mundo fora. árabe. Tá. Todos trabalharam lá fora. Tá. Todos trabalharam lá fora, desenvolveram o futebol deles. E o mais interessante, fala assim, desenvolveram o futebol dele, qual é a condição deles no ranking da FIFA? Não, nós não trabalhamos só dentro do campo. Nós trabalhamos fora do campo. Nós fomos buscar jogador dentro das escolas, dentro das casas. Nós ensinamos eles a trabalharem fora do campo. Levamos massagista, levamos roupeiro, levamos... muita gente foi levada para a estrutura do futebol. O Evaristo, além de fazer os 7 estádios, ele organizou a Federação do Catar. E em 2022 vamos ter uma Copa do Catar, pô. Nunca ninguém imaginaria isso. O Evaristo, isso é falado por eles, não é por mim, não. Não é por mim, não. Eles depois fizeram esse depoimento. O Evaristo fez com que a família do Emir no Catar se apaixonasse pelo futebol. Fez com que os catares se apaixonassem pelo futebol. Porque ninguém ligava para o futebol. Até a partir do Evaristo, de todos os treinadores que estiveram lá, a fazer o trabalho. Né? Eles falam, eles falam que nós éramos os segundos pais deles. O árabe considerar uma outra pessoa estrangeira como pai é muito difícil. Eles respeitam muito o pai deles lá. Você esteve no Catar, então? Foi onde você foi visitar? Eu fui agora lá no Catar, tem mais ou menos... Eu acho que foi outubro ou novembro que eu estive lá. Foi muito legal. E eu me lembro que o treinador brasileiro, eu estava no Rio, era muito comum o pessoal do Rio ir para lá. Só que se você for lá hoje, quantos treinadores brasileiros tem lá, Zé? Eu acho que hoje tem o Borrachinha, treinador de goleiro, tem o Isner, tem o Orlando e tem o Neneca, treinador de goleiro. Treinador de goleiro. Treinador mesmo, nos primeiros times, não tem nenhum. Por quê? Se vocês passaram lá, deixaram um legado de primeira linha, isso é fato. O que aconteceu durante esses anos que a gente perdeu essa referência no mundo árabe, em especial aí no Catar, por exemplo?
E primeiro, a ida do Platini ao mundo árabe, à Ásia, e oferecer vantagens para que eles levassem treinadores que tivessem um curso da UEFA, que tivessem, que fosse da Europa, isso aí houve essa conversa é real e eles fizeram a troca. Segundo, também aí os árabes conversaram com a gente, muitos treinadores brasileiros começaram a levar familiares que não tinham condições de treinar, levou muita gente da família e começou a dar esse problema. Isso aí foi contado pelos próprios árabes. Claro que a gente não vai botar isso no depoimento, né? A gente cortou, mas de qualquer maneira, aqueles jogadores que trabalharam com a gente, os dirigentes, eles até hoje acham que a gente deveria estar lá, eles estariam melhor se a gente continuasse lá. Isso é dito por ele, vocês vão ver no documentário quando a gente lançar o documentário. Legal. Quando lançar, a gente avisa para a gente soltar aqui no canal nosso. É o seguinte, o tempo passa rápido e eu não quero ser derrubado pelo Instagram de novo, não. Então eu vou... Você hoje preside a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. O que é a FBTF, Zé? Bem, é uma entidade nacional, né, que representa os sindicatos estaduais e que a gente está procurando fazer com que o treinador seja mais respeitado. Nós ficamos esses anos todos, né, sendo pentacampeões mundiais, mas nunca um treinador se levantou para reclamar alguma coisa, exigir alguma coisa. É claro que a gente teve outras associações que foram formadas, mas que foram se perdendo no caminho, na sua direção, em relação à briga pela categoria, né? Mas, então, os sindicatos se uniram, criou a federação, e a gente está procurando fazer isso com muita dificuldade, né? Com muitos problemas que o Brasil está passando politicamente. Então, o nosso projeto está em Brasília já desde 2014, se eu não me engano, ou 2016, não, 2014. 2014, 2014. E com todo esse sai a Dilma, entra o Bolsonaro, essa confusão toda, esse reboliço todo que está em Brasília, fez com que o nosso projeto de lei estivesse um pouco estacionado. Já passou de novo esse ano pela Câmara de Constituição e Justiça, que foi aprovado, mas continua conturbado, né? O momento político no Brasil, eles não acredito que eles coloquem em pauta esse projeto. Mas é muito importante a gente falar que, para os treinadores brasileiros, que a nossa profissão está regulamentada. A lei de 1993 regulamentou a profissão. Não tem nada a ver a regulamentação da profissão com o nosso projeto de lei. O nosso projeto de lei acrescenta o treinador de goleiro, o auxiliar técnico na nossa lei, e acrescenta o direito de arena. Tudo mais que a gente quiser vai ter que ser feito por nós mesmos, pela nossa vontade, pela nossa ética, pela nossa moral. Isso que vai ser importante para a gente. Não vamos pensar que com a lei vai mudar tudo. O treinador não vai ser mandado embora. É um contrato bilateral. Fica muito... mas tem que pagar. Isso aí tem que pagar. Sendo mandado embora ou não, tem que pagar, pô. Quando é mandado embora, a gente tem que exigir o pagamento. Então a gente precisa também se unir, e eu já falei isso uma vez no grupo, e sei que é difícil. Quando a gente souber que o companheiro não recebeu, a gente não vai para esse clube. Mas vai outro. Paciência, pô. Porque a gente também vai lá e também não vai receber se for mandado embora. A gente já tem que saber que vai e também não vai receber. Então, ou a gente se une... Os clubes não exploram isso, Zé? O fato de ter mais treinadores do que oportunidades, e isso vira a dança da cadeira porque o treinador acaba se sujeitando? Eu sei, mas a partir do momento que os grandes treinadores não aceitarem trabalhar em clube que não paga, o que vai acontecer? Ele vai contratar qualquer treinador. Mas e a qualidade? E a cobrança que vão fazer neles? Pô,
Por que está contratando esse tipo de treinador? É claro que todo treinador merece ser contratado, isso aí eu não tenho essa discriminação, não. Todo mundo, eu acho que o mais importante para o treinador é o jogador. Se você não tiver time, não adianta treinador, não. O que a gente faz durante a semana é 30% do que acontece no jogo. 70% está na mão do jogador. Eu avalio assim, 30% da parte técnica dele e 40% de iniciativa. Se o jogador não tiver iniciativa dentro do campo de mudança, de procurar o seu caminho, como sempre aconteceu no futebol brasileiro, a gente não vai a lugar nenhum. Esperar só o que se treina para chegar dentro do campo e praticar, a gente não pode. Assim, só sem querer não deixar você falar, mas o Paulo Tuori falou outro dia uma coisa muito importante numa coisa numa palestra que ele deu. Ele falou assim: nós, clubes, nunca formamos jogador de futebol. Jogador de futebol é formado na rua, onde não tinha treinador, não tinha pai, não tinha gente, não tinha torcida, não tinha dirigente, nem tinha imprensa. Eles eram formados lá. Quando foi para formar dentro do clube, é tanta pressão que ninguém sai jogadores como nós tínhamos antigamente. Entendeu? Então eu levantei e bati palma, porque ele falou, o jogador fazia tabelinha com meio fio, com a árvore, com o muro da casa, o carro vinha, parava, ali se formou jogador. Depois que os clubes tiveram a obrigação de formar jogador, eles terminaram com isso tudo. Então o jogador, ele passa 10 anos, ele treina só com jogador de 10 anos, 12 anos com 12 anos, 13 anos com 12 anos. Quando ele chega com 18 anos, que ele vai experimentar treinar com um cara de 20 anos, pô. Eu, com 12 anos de idade, eu nunca joguei com um cara da minha idade. Eu sempre joguei pelada com caras mais velhos. Até aprender a agarrar no gol, aprendi. Porque não tinha vaga, só tinha no gol, tinha que ir no gol, pô. E não podia deixar a bola passar, não, porque senão eles me tiravam. E o goleiro seria você se deixasse a bola passar. Não pode, pô. Não pode, então. Só que não era futebol de campo, era futebol de salão. Eu aprendi a jogar ali, pô. Você vê, Zé Mário já lançou lá no passado, você que está assistindo a live, o goleiro linha, tão famoso e moderno no futsal hoje em dia. Zé, então o que você está dizendo é o seguinte, que o treinador de futebol ele já tem a lei que protege ele, Um pouquinho. Ela está regulamentada. A Lei Caio Júnior vem apenas, eu diria, para atualizar o momento do futebol. O futebol evoluiu e a lei foi ficando para trás e as coisas foram acontecendo. Deu uma travada aqui. Eu vou te fazer a pergunta que é a seguinte. Você estava dizendo que não é só a Lei Caio Júnior. Outras coisas precisam acontecer. Eu tenho aqui uns dados importantes para fazer a seguinte pergunta para você. Pode ser que pode ser que esses dados aqui tenham margem de erro 2 percentuais para cima, 2 percentuais para baixo, mas é isso aqui. Então é assim, 776 clubes profissionais nós temos no Brasil, 128 disputam o Campeonato Brasileiro Série A até a Série D. Competições nacionais que possuem calendário definido que vão além dos estaduais e das fases de mata-mata da Copa do Brasil. Assim, menos de 17% dos times profissionais de futebol no Brasil possuem calendário que vão além dos campeonatos estaduais, ou seja, duram mais do que 4 meses. Nós estamos falando em 83% das equipes teriam, caso a nossa lei seja aprovada, que permanecer com os treinadores com contrato em vigor, se tiver que ficar por 6 meses. Esse é a grande falação. Então não fala, o clube vai ter que ficar com o treinador durante 6 meses. Não, pode demitir, mas se tiver que demitir, vai ter que pagar pelos 6 meses. Agora, né? Então a matemática é simples. Como é que um clube vai contratar um treinador se 83% deles não tem calendário para ficar com o treinador nem por 6 meses, porque o campeonato dura 4? Então, eu estou tentando dizer o seguinte,
A Lei Caio Júnior, ela vem para adequar algo que está acontecendo no futebol profissional na elite, mas o futebol nacional, do modo em geral, ele precisa evoluir para que essa lei funcione para todo mundo, porque a princípio, o que vai fazer um clube com um treinador contratado por 6 meses se o calendário dele dura 4? Eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão, você não acha? Olha só, você falou que tem 700 e poucos clubes profissionais. Eu acho que nós não temos nem 100. Profissionais? Não temos 100. Porque para o clube ser profissional, primeiro ele tem que ter a sua vida financeira saudável, ele tem que ter campo de treinamento, ele tem que ter um planejamento, e na maioria não tem, pô. Então, os clubes, o futebol que mexe com bilhões de dólares por ano, tem na sua presidência pessoas apaixonadas, que decidem pela paixão. Ela troca o treinador pela torcida, pela imprensa, pela paixão, ela contrata jogador pela paixão e não paga pela paixão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que nós purifiquemos os clubes. Primeiro, clube profissional é uma coisa, clube de segunda divisão é outra coisa. Eu vou contar uma coisa para você. Me foi oferecido um clube para eu formar um clube. Formar não, o clube já tem CNPJ, só CNPJ. Eu gastava R$150 mil em 3 meses. Eu ia formar um time, ia ser campeão estadual, ia participar da Copa Copa do Brasil, e eu não sei se é a Copa Verde ou a Copa do Nordeste. Com CNPJ. Eu falei, mas de campo de treinamento a gente arranja. E jogador não tem, só tem CNPJ. Com 150 mil, estão formando um time de futebol que de repente vai jogar uma Copa do Brasil contra... Não vou nem falar que é contra o Flamengo e Corinthians, não. Mas é contra um Náutico, um Sport Recife. O cara que só tinha CNPJ. Então, se a gente não purificar isso aí, o que é um clube profissional, a CBF está fazendo isso, né? Em 2014, se eu não me engano, ainda era o Marco Polo, e quem nos atendeu lá já foi não, era o Marim, o Marco Polo nos atendeu. E a gente falou, ele falou que tinha tantos clubes profissionais, eu falei, não tem, porque nenhum time é profissional. Talvez os 20 clubes da Série A, tem clube aí que não é profissional. Na acepção da palavra, não é, pô. E aí ele pegou e anotou. E eu vi quando ele anotou. Passou um tempo, ele nos chamou lá e eles fizeram essa licenciamento de clubes profissionais. Que eles estão fazendo aos poucos. Né? Inclusive financeiramente. Eles estão cobrando. Mas isso você não pode fazer, e isso é o que eles explicam, de uma hora para outra, fazer em todos os 128 clubes do futebol brasileiro. Vai ter clube que não vai nem entrar no Campeonato Brasileiro. Então tem que dar tempo para que eles se organizem, para que eles façam alguma coisa para o futuro. Isso aí já está na Série A e Série B. Mas, tá, tudo bem, eu entendi. Por exemplo, agora o Cruzeiro vai ter punição e parece que o Sport também, por inadimplência, por conta do fair play financeiro. Desde que eu me entendo por gente, dentro do futebol, já se ouve dizer que o clube não paga, que os estatutos nos clubes são mansos, que os conselheiros aprovam conta com restrição, que o presidente assume, larga a dívida para outro, que larga a dívida para outro, que larga a dívida para outro, e o clube cai da primeira, vai para a última divisão até fechar, quer dizer, e todo mundo sai tranquilão do clube, o presidente sai tranquilão, o dirigente sai tranquilão, e o clube afundado em dívida, devendo para todo mundo. Mas é que eu estou falando, o presidente não é responsável por aquilo que ele faz. Ele é apaixonado, ele larga na mão de outro. O futebol tem que começar pelos clubes. O presidente tem que ser responsável por aquilo que ele fizer. Ele não pagou, quem paga é a conta bancária dele. Seria o que nós... Mas veja bem, é a tal da responsabilidade civil. Eles deveriam responder pela ação deles nos clubes. Né? E o conselho
Conselho Fiscal, o nome já diz. Não existe muita. Eu estou pegando gancho no que você falou, Palmeiras, é que os clubes precisam de tempo. Por mais tempo, você mesmo participou de uma última reunião na CBF. É importante que os colegas treinadores saibam disso. E você foi voto vencido lá. Conta pra gente o que aconteceu na reunião, qual era o tema. Você levantou e disse o que tinha que ser feito e você não conseguiu fazer porque você não, sozinho você não vai resolver isso. Não, na realidade, a nossa lei de 93 já diz que tem que registrar o contrato. Nunca foi registrado. Quando a CBF, há 4 anos atrás, se eu não me engano, mais ou menos isso aí, obrigou, colocou no regulamento do Campeonato Brasileiro que tinha que registrar a carteira, passou a se registrar o contrato. Há um ano atrás, 2019, quando a CBF obrigou que todos os clubes assinassem a carteira do treinador, a CBF, os clubes, o Andrés, do Corinthians, e o do Atlético Paranaense, como é que é o nome dele? Do Atlético Paranaense? Esqueci. Foram Petralha? contra. Foi contra. O Andrés falou assim, eu não vou assinar carteira que eu vou falir o Corinthians. Eu falei, dá licença, posso falar? Falei, me admiro muito um Corinthians dizer que vai falir porque assinou a carteira do treinador. Me admiro muito o Corinthians ter essa consideração com o treinador dele. Me admiro muito você falar isso, Andrés. Então, é sinal de que seu time já está falido. Porque vai assinar a carteira de um treinador e vai falir, já está falido. O Petralha também começou a se pronunciar. Hoje o presidente Rogério Caboclo da CBF interferiu e falou, peraí, Zé Mário, ô Andrés, eu não estou perguntando se você vai aceitar ou não. Eu estou dizendo que é o regulamento. Se você não quer aceitar nenhum Petralha, não participar do Campeonato Brasileiro. E aí ele ficou calado e teve que aceitar. Então, a CBF, ela tá. Aí, esse ano passado também, nesse mesmo ano, eles queriam botar 2 treinadores, a obrigação, só poder trocar 2 treinadores. Foi vetado. Os clubes, porque se eles botam, a CBF bota em todas as séries, não precisa levar para votação de clube. Mas esse é o pensamento da CBF que eles passam para mim, é que eles têm medo de botar que todos os clubes do Brasil, Série A, B, C e D, só vão poder trocar 2 treinadores durante o Campeonato Brasileiro. Eles não têm certeza se a Série C e D e os treinadores que trabalham nessa Série D e C vão ser beneficiados ou vão ser prejudicados. Então eles querem começar pela A e B, que tanto 2019 quanto 2020 os presidentes foram contra, como tem que ter a maioria, foram contra pela maioria. Em 2019, o presidente do Internacional de Porto Alegre, nessa reunião que o Andrés que não queria negar, falou assim, eu estou surpreso de vocês falarem uma coisa dessa, isso é lei trabalhista. No Internacional, todos os treinadores do mirim ao profissional têm carteira assinada porque é lei trabalhista. Eu estou admirado que vocês estejam discutindo isso aqui. Foi o único que falou isso. E me surpreendeu esse ano o presidente do Bahia, que bem jovem, também negou. O primeiro foi o Andrés, o segundo de novo, foi de novo o Andrés, e o segundo foi o presidente do Bahia, falou, não, a gente pode trocar quantos quiser. Eu pedi a palavra de novo, falei, tá bom, eu acho que vocês têm o direito de trocar, porque é um contrato bilateral, qualquer parte pode rescindir. Mas vocês têm que pagar o cara que sai. Isso é que é importante. E vocês não estão pagando. E um olhou para a cara do outro e ficou por isso mesmo. Né? Os clubes votaram que vão trocar sempre. E a única coisa que eu acho que a gente precisa fazer é que a CBF entenda, e se ela colocar no regulamento que para demitir tem que pagar, isso paga. Porque aí é regulamento. Não adianta nem a lei. Não adianta a lei. A lei é discutível. Porque tem a justiça trabalhista. Você vai botar na lei que tem que pagar, eu acho assim meio... Assim, eu tenho minhas dúvidas se isso vai passar ou não, que tem que pagar.
Porque tem a lei trabalhista que você vai para o seu trabalho. Tem a Câmara da CBF que vocês podem entrar, que nós podemos, treinadores, podemos entrar na Câmara da CBF. O Ney Franco disse que já entrou e recebeu direitinho, rapidinho. Pela CBF. Pela CBF. As punições aos clubes são mais rápidas. Entendi. Inclusive, aí o contrato registrado na CBF, né? Do treinador, é isso? Desculpa? Tá. A tua conexão, Zé, não sei porquê. Você está congelado, mas eu não fico surpreso. Que eu vou te falar, viu? Rio de Janeiro é um problema, meu amigo. Telefonia, internet, água, são problemas crônicos no Rio de Janeiro, né? Impressionante, cara. A minha internet é de 200 megas da Vivo. Vamos fazer uma propaganda da Vivo. Mas a Vivo tá morta, viu? Ó, é que assim, eles prometem entregar 200, mas não entregam 200. Eu estou aqui, do lado do roteador. Não, eu acredito. Se você fizer uma verificação aí, você vai ver que você não está com faz depois que a gente terminar a live, entra aí no Google, acha qualquer verificador de velocidade e mede a sua conexão. Isso aí é um problema, é triste. Você contrata X, aí o contrato diz que a empresa te entrega até 70% disso, ela pode, né? Aí ela faz questão de te entregar realmente só os 70%, quando passa disso é milagre. Mas eu estou te ouvindo, o importante é não cair a conexão. Eu consigo te ouvir bem, você está me ouvindo bem, né? Assim também o pessoal não cansa do meu rosto, da minha cara. Não, mas tua latinha tá aí, viu? Tua foto tá aí. Não tá ao vivo, mas a gente tá vendo tua foto aí. Então eu vou fazer uma cara bonita. Dito isso que você colocou aí, falando da questão do mercado, na verdade você falou dos clubes, da importância dos clubes cumprirem suas obrigações trabalhistas. Você tem comparecido, Zé, em nome da FBTF, a todos os eventos que se fazem necessários, não é isso? Para que o colega saiba que a FBTF, você não é, agora a gente com os canais, a gente vai informar melhor o colega treinador, para que ele saiba que a FBTF está no seu pleno exercício de atividades, comparecendo, marcando presença, correto? Eu participei da reunião na Federação Carioca de Futebol aqui no Rio, para que resolvesse a volta ao futebol. Isso aí é muito problemático. Né? Nem era eu que tinha que estar lá, quem tinha que estar lá era o Amaro do Sindicato do Rio de Janeiro. Mas eles consideram bastante a federação. Né? Também o secretário Walter Feldman me ligou perguntando o que eu achava. Aí eu não fui lá, mas a gente se falou por telefone. E a gente fica nas mãos da saúde do governo, não tem como. Eu não posso falar uma coisa médica, né? O presidente da federação, no dia que a gente foi lá, que a gente ainda foi lá, foi presencial, ele falou, não precisa usar máscara. Eu falei, como não precisa usar máscara? Não, porque quem usa máscara não passa. Então tinha que usar máscara. Aí depois de muito tempo é que todo mundo passou a usar máscara, né? Então, está muito desencontrado isso aí. Eu acho que a federação está num bom caminho, a Carioca pelo menos, com protocolos bons, passando para os clubes. Os clubes estão seguindo assim um protocolo muito legal, eu tenho acompanhado, eu não tenho participado, eu não me pronuncio nas reuniões, mas participo, escuto tudo, vejo tudo. É muito legal, é muito seguro. Agora, é seguro até certo ponto, porque eu não sei com quem que o meu companheiro ali andou. Eu posso não pegar no treino. O companheiro pode não pegar do treino um do outro, ele pode pegar ali no treino, porque o outro companheiro foi no lugar onde não devia. Entendeu? Esse é o grande problema que é risco, né? A consciência do profissional. Esse protocolo, Zé, a gente consegue ter acesso a ele? Isso é difícil ou está fácil de conseguir? Isso deve ter sido passado para os clubes por escrito, né? Porque a comissão técnica está sujeita a esse protocolo também, correto?
Tá, eles estão passando para todos os pessoal da comissão técnica. Eu vou conversar com o João Paulo do Boa Vista, com o presidente da federação, né? O próprio Alfredo também. O Alfredo participa mais porque ele é do Rio de Janeiro, participa mais, se pronuncia mais. Ele deve saber desse protocolo mais do que eu, assim, o pormenorizado. Mas se eu conversar com o presidente da federação e com o João Paulo, presidente do Boa Vista, que a gente tem bom relacionamento, eles podem passar os protocolos. Até o João Paulo hoje entrou nesse grupo que eu estou deles e elogiou o protocolo da Portuguesa aqui do Rio. Falou, pô, é excepcional. O João Paulo do Boa Vista falou para o presidente da Portuguesa. Então, o cuidado está sendo muito grande. Agora, é risco. Ninguém vai dizer que não é risco. A gente poderia ver se isso é possível. Eu acho que não vai haver problema nenhum, porque isso deve ser público. Colocar isso no site nosso, até para que o colega treinador que está num estado mais afastado, numa outra isso situação, aí, beleza. Possa levar esse protocolo para o clube dele. Olha, vamos por aqui, porque está dando certo lá no Rio de Janeiro, está dando certo em São Paulo. Eu vou pedir a eles, vou pedir autorização a eles. Eu tenho até porque eles mandaram estar no grupo, né? Mas eu não posso sair do grupo sem pedir autorização a eles. Não, com certeza. E a autorização dada, a gente coloca lá no site da fbtf.com.br à disposição dos colegas para a gente poder proporcionar esse conhecimento ao colega que está mais afastado. Zé, e até comparar o protocolo de um grupo para o outro e ver o que é melhor e aprimorando, né? Sim. Então, diante do que você está dizendo, não há previsão para retorno. Está todo mundo voltando a treinar assim de forma gradativa, mas retorno do estadual não está previsto. Eles estão pensando em junho, porque aqui o estadual, aqui faltam 3 rodadas. Então, assim, é tudo bem mais rápido, porque são partidas finais. Sim. Entendeu? Sim. De repente eles botam todo mundo num hotel, numa quarentena, e fica lá uma semana, 2, e sai dali só para jogar. Agora, só que é muita gente envolvida, tem árbitro, tem polícia, tem motorista de ônibus, assim, uma despesa que não sei se eles vão aguentar, né? É bem complexo, né? Bom, Zé, é o seguinte, para não derrubarem a gente passar caramba aqui, eu vou agradecer a sua participação, deixar um abraço para muita gente que passou por aqui e mandou um abraço para você. Retribui esse abraço aí, Zé, vai. Um abraço para todos aí que participaram. Espero que eu tenha conseguido alcançar o pensamento de vocês. É claro que as notícias não são as melhores do mundo, porque a gente depende de política no Brasil, né? Mas eu estou bastante otimista que vai passar o projeto. Entendeu? Se chegar no Senado, passa o projeto. O problema é chegar com tanto problema político na frente da gente. Entendeu? E espero que... Uma coisa que eu queria falar, se cortar, paciência, é sobre os cursos da CBF. É muito importante que a gente estude, mas é muito importante que a gente saiba aplicar esses estudos, que a gente respeite a característica do futebol brasileiro, respeite a característica do clube que a gente está trabalhando, do jogador que a gente tem nas mãos. Não é pegar aquilo que a gente aprendeu lá, chegar lá e aplicar. O Ney falou uma coisa muito importante, né? A parte tática. Eu gosto do 3-5-2. Eu fui campeão no Shabab com 3-5-2. No Riad com 3-5-2. Eu fui para o Shabab da Arábia Saudita, eu não tinha jogador para jogar isso. Fui campeão no 4-4-2. Depende do jogador que você tem na mão, depende daquilo que você pode. Isso aí é muito importante, que os treinadores brasileiros não estão atentos para isso. Eles estão querendo aplicar o que ensinaram, o que eles veem na televisão com o Guardiola dando para o Messi naquele tempo e para o Neymar, e querendo dar para o menino de 14 anos. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a característica do futebol brasileiro. Tá bom, Zé, fica com Deus aí, um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação aqui na nossa live. Quinta-feira estaremos por aqui, vou convidar o Lazzaroni, se ele puder, é a bola da vez. Tá bom, Zé? Fica com Deus.